dia para você, graça e paz da parte do Senhor para a sua vida. Muito obrigada por estar aqui comigo em mais um encontro. Seja bem-vinda aqui no meu canal. Juntas nós estamos nessa jornada de orar pela sua vida por 21 áreas específicas determinadas ali que o Senhor moveu meu coração para estar aqui compartilhando com você essas orações e também junto com você celebrar os meus 21 anos de caminhada com o Senhor. Muito bem, já deixe seu like aqui para mim, o seu curtir se você está gostando aqui dessa jornada, se você está acompanhando essas orações, e compartilha mais essa oração, porque hoje a oração vai ser poderosa e não desdenhando das outras de maneira nenhuma. Todas as nossas orações são poderosas porque tem um motivo e eu quero contar para você mais para frente. Fica aqui comigo que eu quero contar esse segredinho para você de fazer uma oração poderosa. Hoje o nosso tema é saúde. Nós vamos orar pela saúde, pela sua saúde. Como está a sua saúde, minha irmã? Tem enfrentado dores, enfermidades, doenças? Então fica aqui comigo, já compartilha aí essa oração com muitas pessoas, 5, 10, 15, 25, 30 amigas, o máximo possível. Joga lá no grupo de WhatsApp da família para eles receberem essa oração por saúde. E a primeira passagem está lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 14, que diz o seguinte: cura-me, ó Yahvé, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu adoro e louvo. Amém, glória a Deus. A próxima passagem que nós leremos está lá em Tiago, capítulo 5, nós vamos ler os versos 14 ao 20, que diz o seguinte: algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. E a oração, feita com fé, curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então, fez outra oração. E os céus derramaram suas chuvas e a terra produziu seus frutos. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém a reconduzir a ela, lembrai-vos disto: quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, papai, pela tua palavra. Pois é, nós vamos falar hoje então por cura, né? Nosso tema é saúde. Cura-me, Senhor, e serei curado. Cura e cuidado do corpo são duas coisas diferentes, tá? Quando você pede a Deus que a cure, a ação provém dele. Cuidar do corpo é uma ação que cabe a você. Ambas são vitalmente importantes. Deus sabe que nós somos incapazes de agir perfeitamente. Foi por isso que Ele enviou Jesus para nos curar. Entretanto, Ele também nos chama para sermos bons mordomos, né? Daquilo que Ele nos dá. Ou seja, a gente precisa cuidar bem daquilo que Ele nos deu, inclusive o nosso corpo. E o Senhor deseja que nós vivamos com equilíbrio e moderação, que cuidemos do corpo sem abusos de nenhum tipo. E Ele deseja que o glorifiquemos com o cuidado do corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então não vai aí cuidar do seu corpo de qualquer jeito. Só eu sei, minha irmã, o quão é difícil, né? Porque eu gosto ali de comer coisas gostosas, mas nós temos que comer também com moderação, porque
a gente tem que sempre lembrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós devemos cuidar do templo do Espírito Santo para que ele sempre habite em nós. Sim, isso implica em fazer exercícios, em comer menos aquilo que nos faz mal, mesmo que você não tire por completo. Não é isso, é ter ali um equilíbrio. E acredite, minha irmã, eu tenho sofrido com isso. É a parte que mais me cansa e mais chata, mais difícil de eu cumprir, é exatamente cuidar do meu corpo. Eu tenho lutado, eu não tenho parado. E muitas de nós tendem a pensar assim, né? Tudo o que tenho é do Senhor, exceto os meus hábitos alimentares. E esses aí são meus. Eu como o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero, e se quero, e quando eu como demais, né? Então, isso daí o Senhor não se intromete, não. Ou senão a gente pensa assim: a minha vida é do Senhor, mas o meu corpo me pertence. O corpo é meu. Meu corpo, minhas regras. Então, eu posso fazer com ele o que eu achar melhor. No entanto, quando nós somos do Senhor, nós precisamos entregar-lhe o corpo com tudo o que tem, mais nossos desejos, nossas vontades, nossos pensamentos. Lembra que nós falamos nos encontros passados sobre palavras, decisões, pensamentos. Nós não podemos ser bem-sucedidas no cuidado do corpo independentemente de Deus. Eu já ouvi pessoas dizerem: eu não me preocupo em cuidar do corpo, pois se adoecer, o Senhor pode me curar. Já ouvi pessoas dizer isso. Esse tipo de pensamento presunçoso pode criar-nos muitos problemas. O plano de Satanás para a nossa vida é nos prejudicar o máximo que ele puder, o máximo possível. E nós vamos ajudar ele com esse tipo de atitude. Nós sabotamos a nossa própria vida quando nós não fazemos o melhor para o nosso corpo e para a nossa saúde. Peça para o Senhor que a ajude a resistir a isso, não prejudicar você mesma e ter uma disciplina suficiente para agir de modo correto. Deus a ama e valoriza você. Ele a criou. O seu Espírito Santo habita em você. Ele deseja que você se ame e se valorize. Ainda que nós nos esforcemos em cuidar-nos de nós mesmas, adoecer é uma possibilidade. Nós vamos adoecer cuidando ou não do nosso corpo. Nós precisamos de Jesus para nos curar. Então, minha irmã, não hesite em pedir que o toque da cura do Senhor esteja sobre o seu corpo. E agora você que talvez já tenha orado por cura, né? Já tenha orado constantemente, não consegue ver nada, e você já pensou: as minhas orações não são poderosas, as minhas orações não estão sendo eficazes, não está subindo, parece que eu oro e não adianta. A palavra de Deus disse ali em Tiago: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. E diz ali que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Mas aí você se pergunta: eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho até jejuado, eu tenho ido às igrejas, eu tenho buscado demais, lido a palavra, mas eu não vejo cura. Por que então será que as minhas orações não estão sendo respondidas? Primeiro, eu quero te dizer que você está no mundo e o mundo jaz no maligno. E o mundo é mau. E o mundo é mau por causa do pecado. O pecado está no mundo e nós somos pecadores, mas nós fomos lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Portanto, nós somos justas. Então, a gente se pergunta: se a gente então é justa, por que então que a minha oração não é poderosa? Se você tiver alguma dúvida sobre a eficácia das suas orações por não ter recebido muitas respostas, é porque talvez você se julgue também não ser suficientemente boa para merecê-las. Mas eu quero te dizer, minha irmã, isso é o engano do inimigo. Você está enganadíssima. Ao pensar em que o que é ser uma pessoa justa, é muito comum a gente associar alguma ação a algum comportamento.
Embora a Bíblia de fato ela menciona que o desenvolvimento da fé, ela está sim relacionado com as nossas ações, o nosso modo de viver, e ela também ensina que a nossa retidão não se baseia no nosso bom comportamento, mas no sacrifício de Cristo. A obra de Jesus na cruz e a ressurreição de Jesus são os únicos elementos que nos justificam diante de Deus. Portanto, se nós somos justas aos olhos de Deus, não é porque nós somos boa o bastante, mas é porque Ele vê a justiça de Jesus em nós. Então, a gente mais uma vez se pergunta por que então que a gente se comporta de maneira reta? A gente se comporta de maneira reta porque a gente responde ao amor de Deus por nós. Nós nos comportamos de maneira reta porque nós desejamos mostrar o nosso amor por Jesus. É uma gratidão. Ao vivermos segundo a vontade do Senhor e ao fazermos o que Ele nos pede, nós simplesmente respondemos ao amor de Jesus por nós, ao sacrifício de Jesus por nós na cruz. Muitas vezes a gente pensa que se as nossas orações não estão sendo eficazes, né, e não estão curando os doentes, né? Ou às vezes ali você ora por um enfermo e ele não é curado, ou você até ora ali, né, para que uma montanha mude de lugar e ela não muda, e aí a gente pensa, nossas orações não estão sendo poderosas. Mas é comum a gente pensar que a gente precisa ver tal resposta maravilhosa às nossas orações, até para provar ali, né, a eficácia da oração, o sucesso da oração. A verdade, minha irmã, é que normalmente nós nem chegamos a ver os resultados das nossas orações. Essa é a tal verdade. Nós jamais vamos saber como Deus está trabalhando através dessas orações para tocar as pessoas ou as circunstâncias que se encontram ali. Nós não sabemos o que nós vamos realizar ou o que nós vamos evitar na nossa própria vida mediante a oração. Uma coisa eu sei, que oração é um ato de fé e ela se torna poderosa sim, e este é o segredo de uma oração poderosa. O segredo de uma oração poderosa é porque nós a fazemos a um Deus todo-poderoso em quem nós confiamos. Então nunca foi sobre nós, mas nós precisamos orar. Eu tenho uma frase que eu aprendi com um pregador, que eu não me lembro agora o nome, mas é que eu digo assim: eu não sei como se deve orar, mas eu sei que eu devo orar. Eu sei que eu preciso orar. E nunca vai ser sobre nós. E sim, porque fazemos a oração a um Deus Todo-Poderoso. É por isso que as nossas orações são poderosas. Amém? Vamos orar agora neste momento? Senhor Deus, Pai querido, eu oro para que o Senhor conceda boa saúde à vida da minha irmã que está me escutando aqui agora. E também a todas as minhas irmãs em Cristo. Ajude-a, Senhor, a compreender que na Tua presença elas encontrarão cura, que elas podem alcançar-te e tocar-te e ser tocadas por Ti. O Senhor sabe, Jesus, quem precisa ser tocada por Ti hoje, agora, neste dia em que faça essa oração por saúde, por cura. O Senhor sabe quem precisa do Teu toque de cura hoje, papai. Cure o Senhor e eles serão sarados. Salva o Senhor e eles serão salvos, porque Tu, Senhor, és o nosso louvor. Nos ensine, nos ajude, Pai, quando nós estivermos aflitas. Ajude, Senhor, a minha irmã quando ela estiver aflita, Senhor. Que ela possa se dirigir em oração ao Senhor. Quando ela estiver contente também, que ela cante louvores ao Senhor. E se alguém aqui entre nós ainda permanecer e estiver doente, que eles possam chamar os pastores da igreja, os presbíteros da igreja, para orar sobre eles, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. Que eles creiam que o Senhor é todo poderoso e a oração da fé salvará essa pessoa doente. O Senhor o levantará e ele terá certeza de que se ele houver cometido algum pecado, eles serão perdoados no nome de Jesus. Por isso, Pai, ajude a minha
minha irmã a abrir essa boca e confessar as culpas, os pecados uns aos outros, mas não para qualquer pessoa. Que ela encontre um pastor que seja correto, justo nos seus caminhos, que seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, para que ela possa confessar suas culpas, para que ela possa confessar seus pecados, para que ela possa ser sarada, curada, pois a tua palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós sabemos que, citando aqui o profeta Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O profeta Elias era santo, mas ele também era homem, assim como nós, tendo as mesmas dores, as mesmas paixões, sujeito às mesmas tentações que nós, falho como nós. E orando ele ao Senhor, ele pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e aí não choveu na terra. E aí ele orou outra vez e o céu deu chuva, a terra produziu o seu fruto, Pai. Se existe aqui, Senhor, alguém que tenha se desviado da verdade, ajude ela a voltar, Papai. Nos ajude, Senhor, a convencê-lo e a converter o teu coração, pois a tua palavra diz que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador ou pecadora, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Sabemos, Senhor, que isso não significa que o Senhor sempre irá responder de imediato, de forma que queremos e desejamos, no tempo que queremos, mas significa que aquelas ou aqueles por quem nós estamos orando serão beneficiados em Ti, Senhor, espiritualmente. Eles receberão cura para o corpo físico, cura para a sua alma, no tempo determinado do Senhor, pois o Senhor sabe todas as coisas, pois em Ti, Senhor, nós depositamos a nossa fé e o nosso coração. Em nome de Jesus, eu entrego e selo esta oração na Tua presença, Jesus, juntamente com a minha irmã. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, que Deus te cure, te sare, cure suas feridas, em nome de Jesus. E que você seja cheia da presença do Espírito Santo neste dia, que o Senhor vá de encontro no seu íntimo, no fundo do teu coração, no fundo da tua alma, e toque seu coração hoje. Então já manda essa mensagem, já manda essa oração para uma amiga que você sabe que sofre, né, por enfermidades, por alguma doença, para aquelas pessoas que estão nos hospitais, por aquelas pessoas que lutam contra doenças, né, constantemente ali. E eu oro por elas também agora. Que Deus te cure, te sare, em nome de Jesus, que você seja livre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Curte aí a nossa mensagem, a nossa oração. Não esqueça de compartilhar. Mais uma vez, eu não me canso de pedir, compartilha aí com todo mundo. Deixe seu like aí, deixe seu joinha, seu curtir aí, que vale muito para mim. O YouTube vai entender que é uma mensagem relevante, que é uma mensagem importante, e vai espalhar para muitas pessoas. Então, em nome de Jesus, tenha compaixão e empatia e manda essa mensagem para muitas pessoas que precisam de cura hoje, que precisam de oração pela sua saúde, e de fato uma oração poderosa em que vá se cumprir, porque nós a fazemos, porque não é sobre nós, mas é sobre um Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia! Um beijo, que Deus continue te abençoando, que seu dia seja cheio de curas e milagres. Em nome de Jesus, até o nosso próximo encontro. Um beijo, tchau, tchau.